Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa playlist aqui no canal sobre o sistema SIGPRO, a gente vai falar hoje sobre o módulo de projetos. Então, para acessá-lo, basta você clicar aqui na guia Projetos, aqui no menu vertical, clica na setinha, e aqui a gente tem alguns itens inerentes aos projetos da Supra. Né? Então, a gente controla aqui basicamente os projetos executivos. Temos aqui um banco de dados onde a gente cadastrou todas as obras de artes especiais. E temos também aqui um módulo para poder controlar as interferências ferroviárias. Né? Então, a gente vai começar aqui com os projetos executivos. Você clica aqui em Projeto Executivo e ele vai acessar o relatório aqui de controle, né, dos projetos. Os projetos executivos, eles seguem essa instrução normativa quanto à sua numeração. No momento da gravação desse vídeo, que é 17 de agosto de 2019, essa instrução está na quarta versão, na quarta revisão. Né? Então, o número do projeto, ele basicamente segue essa sequência de códigos, né? Então, você tem aqui 80, que é o centro de custo, referente à engenharia, esses 3x sequenciais aqui, que é a sigla do documento, se é um desenho, se é uma memória de cálculo, um relatório, e assim vai. Antes do sistema, isso era controlado através de planilhas de Excel. Então, era um pouco trabalhoso porque você tinha que ter à mão, né, essa tabela aqui, que são várias tabelas na verdade, para poder, no momento de fazer o cadastro na planilha, você cadastrar com a numeração correta. Né? E é claro, procedimentos dessa forma, né, fica suscetível a erros. Aqui no sistema, eu basicamente peguei essa instrução normativa, né, e coloquei esses dados desse código da numeração, tudo dentro do banco de dados. Então, o usuário que vai fazer o cadastro do projeto executivo, ele não tem que recordar, né, memorizar ou simplesmente ter uma cola ali do lado para poder ficar decifrando o código. Basicamente, ele vai selecionando opções no menu, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui é a interface, tá? Essa instrução normativa eu deixei ela disponível aqui nesse botãozinho chamado instrução normativa, tá? E quando para fazer um cadastramento de um projeto executivo, então basicamente a pessoa responsável, que é o arquivo técnico, no momento do cadastro ela vai criar o registro, eu vou abrir um registro que já esteja preenchido aqui, ela vai preencher o status, foi definido esse status aguardando, em análise, cancelado, elaboração, revisão, concluído. Ela vai informar se esse projeto foi emitido, o que significa essa emissão? Se o projeto já foi encaminhado para o seu destino, seja o campo, seja outros departamentos que estejam externos à superintendência de projetos, como por exemplo o SUCOM. Aqui começa o preenchimento daquela tabela, né? Então o usuário vai selecionar aqui o que é um desenho, é uma especificação geral e assim vai. Uma memória de cálculo. Aqui ele vai colocar o número da prancha. É comum a gente ter um projeto que tenha 4, 5, 6, 7, até mais pranchas, né? Como por exemplo no caso dos projetos geométricos, né? Que para poder representar aí, por exemplo, 100 km de ferrovia, é preciso aí um conjunto de pranchas muito grandes. Então, para que se mantenha o mesmo número do projeto e você vai variando aqui só basicamente no número de páginas. Né? Então, por exemplo, é colocado aqui 1 de 100, né? E aí você segue depois 2 de 100, 3 de 100 e assim vai. Seleciona a ferrovia, seleciona o lote, a área vai se aplicar, então tem todas as áreas aqui, tá? Esse número que está aqui do lado, como por exemplo 11 projeto de OE, é justamente o código necessário para poder constituir aquele código da numeração do projeto que está lá na instrução normativa. Tá? Aqui a gente, como já tem um banco de dados de todas essas OAEs,
a gente seleciona qual é a OAE aqui, né? Nesse caso desse registro que está sendo feito um projeto de OAE, e aqui a gente coloca se esse projeto está sendo feito pela empreiteira, pela projetista ou pela Valec. Tá? Então, essa informação ela é de suma importância para a composição daquele código da numeração do projeto. Tá? Então, essa premissa aqui, ela está dentro da instrução normativa também. Tá? A empresa, ele vai lá no banco de dados onde a gente tem empresas e clientes, né, que a gente já mostrou aí numa aula aqui do canal, e aí você seleciona qual empresa projetista que desenvolveu esse projeto, e aqui é colocado o número do projeto. Tá? Aqui tem uma ação, aqui nesse caso eu estou abrindo um registro que já está preenchido, mas se eu estivesse cadastrando um registro novo, a partir dessas informações que foram declaradas aqui na parte de cima, ele vai no banco, consulta qual é a última numeração desse projeto e já coloca a numeração subsequente aqui para o usuário, né, para que ele não tenha que ficar pesquisando lá no banco ou ficar aqui por tentativa e erro, adivinhar qual foi o último número, né? Então, o próprio sistema, no momento de um cadastro novo, ele já faz essa verificação e já sugere o número aqui, né? Mas esse número é apenas uma sugestão. É claro que o usuário ele tem aqui a possibilidade de colocar um número diferente. O sistema não vai impedir isso, mas o que o sistema vai impedir, se porventura ele colocar um número de projeto que já esteja cadastrado no banco de dados, né, o sistema não vai permitir que o cadastro seja concluído. Né? Então aqui a gente coloca o número de revisão, a quantidade de vias, né, isso se aplica mais no caso de projetos impressos, né, qual é a quantidade de vias que está sendo cadastrada aqui, a data do arquivo técnico é a data que esse projeto deu entrada no arquivo técnico, né? E aqui é colocado o título dele. Tá? Esse caso aqui, como se trata de um projeto de obra de arte especial, um projeto estrutural, é uma planta de armadura de proteção das vigas. Tá? E aqui tem uma particularidade que é a seguinte, quando o projeto está concluído, fica disponível para o usuário subir os arquivos, ou seja, ele pode subir a prancha em PDF, nesse caso aqui, por se tratar de um desenho, né, que em função da sigla ter sido utilizada foi a sigla do desenho, então ele vai poder subir aqui um arquivo em PDF, vai poder subir o DWG, né, que é o arquivo em CAD, e vai poder subir aqui também um arquivo digitalizado. O que seria esse arquivo digitalizado? Nada mais é do que o PDF com as assinaturas dos profissionais. Né? Então, depois que o desenho está pronto, a prancha está pronta, eles imprimem essa prancha, né? E aí pega as assinaturas e depois escaneia essa prancha para que isso fique documentado e fique guardado. Então, por isso que ele recebeu o nome aqui no sistema de digitalizado. E o projeto aqui também, lembrando aqui que essa opção de subir os arquivos só vai aparecer se o projeto estiver concluído. Se porventura eu marcar que esse projeto está em revisão, eu vou alterar o campo aqui em cima, ó, revisão, vai notar que vai desaparecer aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui em revisão. Pronto. Ele não sobe mais os arquivos. E o que acontece, pessoal, se eu, por exemplo, fizer uma alteração de um registro que já está cadastrado como concluído e eu precisar fazer uma revisão nesse projeto. Então eu vou clicar aqui em revisão, ou vou clicar em mudar o status desse projeto. Quando eu concluir essa operação, clicando em aplicar as alterações, o que estava carregado aqui, ó, notem que esse fazer download significa que eu tenho um arquivo em PDF aqui associado a esse registro. Assim como aqui em editável, fazer download, eu tenho também um arquivo DWG, né, associado a esse registro. Então, quando eu mudo o status aqui, né, ele tira essa possibilidade de você subir as pranchas, né, subir os arquivos, e se eu clicar em aplicar as alterações, ele vai apagar aqueles arquivos que estavam ocultos aqui. Ó. Se eu clicar em concluído, ele volta, né, ele só vai concluir a operação de excluir os registros a partir do momento em que eu clicar em aplicar as alterações. E aqui embaixo eu tenho a opção de vincular esse projeto
com um documento enviado. Tá? Eu estava assistindo aos vídeos anteriores, eu tive um problema aí, eu estava utilizando o gravador do próprio Windows, né, do gravador de vídeos, e por algum motivo ele não estava gravando as telas que abriam, né, como essa tela pop-up aqui, ó, quando eu cliquei em documento enviado, ele abriu essa tela pop-up, né, e aí ele aparece todos os documentos enviados. Então nos vídeos anteriores, como eu já tinha gravado e já tinha subido para o canal, né, depois eu fui assistir e percebi que ficou essa falha, eu julguei que ela não é uma falha muito grave, então dá para compreender, né, e então por isso que eu mantive os vídeos lá, eu não vou fazer nenhuma alteração deles. Mas aqui eu troquei o gravador, né, eu baixei um novo gravador aqui, e aí eu acredito que agora está saindo corretamente. Então você vai poder vincular esse projeto com qualquer um desses documentos que foram enviados, como por exemplo, se eu quiser selecionar esse despacho, ele vai aparecer aqui a opção de download. Eu posso vincular esse projeto com um documento que nós recebemos, né, dentro da Superintendência de Projetos, com uma ficha de análise. Né. É muito comum, né, os projetos estarem vinculados a fichas de análise, uma vez que essas fichas de análise são usadas justamente para poder fazer as verificações dos projetos. E a gente também tem essa opção aqui de fazer referência ao projeto. O que significa essa referência ao projeto? Muitas vezes, lá especificamente na Supro, a gente precisa fazer uma alteração de um projeto que já estava aprovado. E essa alteração, para a gente poder preservar aquele projeto que o projetista apresentou lá em 2010, 2009, a gente faz a alteração no projeto e inclui um novo número para ele, preservando aquele que o projetista entregou inicialmente. Então, a ideia aqui é o seguinte: cadastrou um novo projeto, esse projeto faz referência a um projeto anterior, a um projeto que já está cadastrado no banco de dados, então a gente clica aqui e seleciona qual projeto que é, tá? Qual é esse projeto para poder fazer essa referência. Tá? Lembrando aqui, eu acredito que eu não comentei nas videoaulas anteriores, os campos que são mais significativos, ele tem essa interrogação, que é justamente para poder, um help, né, um texto help aqui para poder ajudar o usuário a entender melhor a finalidade daquele campo. Né? Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, ó, no campo número, né, ele vai me mostrar aqui, por exemplo, ó, que números entre 1000 e 4.999 são documentos ou projetos executivos produzidos pela projetista. Tá? Então, se a opção aqui tiver marcado empreiteira, o número tem que estar entre 5.000 e 5.999, como é o caso desse registro aqui atrás. Ele foi produzido pela empreiteira e o número dele é 5.108. Tá? Então, também tem essa particularidade no sistema. Tá? O sistema ele já faz essa verificação aqui. Tá? Se, por exemplo, você marcou aqui empreiteira, esse número que vai ser colocado nesse campo, obrigatoriamente precisa estar dentro desse intervalo, para que a instrução normativa de controle de numeração de projetos, de documentos executivos, ela seja respeitada. Tá? E por acaso seja um documento produzido pelos projetistas da Valec, como é o caso, por exemplo, que eu citei agora há pouco, uma revisão de projeto executivo, onde a gente está fazendo alguma alteração num projeto que já foi apresentado inicialmente, então a gente usa essa codificação aqui, de 8.000 a 8.999. Tá? Então o cadastro de projeto ele é bem simples, pessoal, ele basicamente se resume a essas informações. Uma vez aqui declaradas, você clica em salvar, eu não vou alterar esse registro, mas as informações ficam listadas aqui no relatório. Tá? E aqui no relatório, como eu já comentei em aulas anteriores também, aonde tem o campo PDF, nesse campo PDF aqui, ó, que tem a representação de uma lupa, você pode clicar aqui, ele vai mostrar o projeto aqui, né, o PDF dele. Tá? Então esse PDF aqui você pode fazer o download, pode plotar, tá? Então é um arquivo que tem todas as informações aqui do projeto executivo. Tá? Vamos voltar aqui. E aqui, nesse campo editável, onde tem esse desenho de download,
Se você clicar, ele não vai abrir. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, pedir um lugar aqui para você salvar esse arquivo, e aí ele vai fazer o download. Aqui, por exemplo, é um desenho do AutoCAD, DWG, tá? Com extensão DWG. Então você vai fazer o download dessa prancha, e essa prancha vai ficar armazenada no local fixo do seu computador, tá? O computador que está sendo utilizado aí para rodar o sistema naquele momento. E aqui o digitalizado. Você pode clicar aqui e você vai visualizar, né, a prancha com as assinaturas, como por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse desenho aqui, essa prancha, ela já tem as assinaturas aqui do pessoal do arquivo técnico e aqui de quem aprovou esse documento, tá? Essa prancha. Então isso é o que nós chamamos de digitalizado, tá? Então o controle de projeto é bem simples, pessoal. Aqui, como eu já explorei bastante o menu ações, tá? Para que esse vídeo também ele não fique longo demais, eu vou deixar para que em outros vídeos eu fale mais alguma coisa aqui. Eu estou pensando de repente em fazer um vídeo específico falando dessa opção de ações aqui, já que ela é um botão que é comum a todos os relatórios. Tá? Então de repente eu faço uma videoaula aqui específica explicando aqui cada uma dessas funções, embora eu já tenha falado nas aulas anteriores da maioria delas, né? Então é isso, pessoal. A parte de projeto executivo, ela se restringe o cadastro ao pessoal do arquivo técnico, que é o pessoal que cuida desses documentos, né? Do projeto, ele é considerado um documento também, e, e os demais usuários, com exceção dos usuários que têm o perfil de utilização gerencial no sistema, eles vão poder apenas visualizar essas informações do registro, tá? Então, valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu volto na próxima videoaula aí para continuar aqui explicando para vocês o módulo de projetos. Valeu, até a próxima.